Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar início então a mais uma sessão técnica do nosso 14º EAT, da nossa 11ª JASE. Nesta sessão então vocês irão acompanhar a apresentação do trabalho de desenvolvimento de uma ferramenta para reconhecimento de entidades nomeadas em certificados de atividades complementares de curso, utilizando o SPACE. Esse trabalho tem autoria então do Bernardo e do Arton, junto ao Instituto Federal Farroupilha, Frederico Westphalen, Rio Grande do Sul. De imediato, então, eu já passo a palavra para o Bernardo, que tem cerca de 15 minutos aí para fazer a sua apresentação. E na sequência, aí a gente faz as considerações. Fica à vontade aí, Bernardo. Perfeito, obrigado, professor. Bom, então, o trabalho, como o professor disse, é o desenvolvimento de uma ferramenta para o reconhecimento de entidades nomeadas em certificados de atividades complementares de curso utilizando o SPACE. Então, deixa eu passar o slide aqui. Bom, a introdução, então, com o avanço, né, da tecnologia, a quantidade de dados de diversas fontes, formatos, enfim, aumentou muito, né, teve esse volume de dados sofreu um grande aumento e cada vez mais, né, se tornou um desafio processar esses dados justamente para extrair informações relevantes deles, né, desses dados brutos. Diversas fontes, enfim, áudio, texto, vídeo, imagem, enfim. O processo de extração, né, se for realizado de forma manual por um operador humano, ele se torna muito trabalhoso, repetitivo, leva muito tempo e também aumenta a ocorrência de erros. Então, tendo esse desafio em vista, em 1996, na sexta edição do evento Message Understanding Conference, né, foi apresentado uma técnica de processamento de linguagem natural chamada reconhecimento de entidades nomeadas, né, o REM, em português, né, a sigla. Tinha um objetivo, né, nesse evento, foi apresentado, tinha o objetivo, né, do trabalho que foi apresentado, extrair informações relevantes de mensagens militares, né, de forma automática. Então, utilizava o REM para extrair informações relevantes de mensagens militares. Desde então, o REM, né, foi sido estudado e melhorando e tem sido utilizado para extração nas mais diversas áreas. Ele consiste, então, em uma implementação de software, né, para identificar um conjunto de entidades em um texto, né, em um texto comum, e essas entidades podem ser nome de pessoas, organizações, locais, datas, as mais variadas informações de interesse de uma aplicação. Normalmente, né, se utiliza numa implementação do reconhecimento de entidades nomeadas, um corpus particular para o treinamento da ferramenta que vai buscar um melhor êxito e precisão para todas as entidades de interesse, né, para o que tu quer buscar de informação. Então, uma vez que essa ferramenta é treinada, né, para o processo de extração automática, isso pode gerar, né, otimização de tempo e de recursos em uma determinada aplicação. Na literatura, se utiliza o RENS em diversos formatos de arquivo, mas o arquivo que mais se destaca é realmente o PDF, que é um dos formatos, né, de interesse por ser muito utilizado, né, na internet para transferência de informações, a disseminação de informações na internet. Né, de arquivos PDF, tem muitos registros de dados, como do Diário Oficial da União, documentos jurídicos, editais, notas fiscais eletrônicas, textos legislativos, formulários, questionários, enfim, diversas, né, o arquivo formato PDF é utilizado por diversas fontes de dados. E todas essas que eu citei, essas fontes que eu citei, existem trabalhos, né, que se extraem informações relevantes, né, desses arquivos, utilizando o reconhecimento de entidades nomeadas. Outra fonte que também é muito utilizada os arquivos PDF é realmente para certificados que são utilizados para comprovar a conclusão de um curso, participação de evento, né, enfim, né, palestra, entre outros diversas certificações, né, comprovações. Esse tipo de certificado, né, é utilizado, então, esses de certificados de eventos, de conclusão de cursos,
palestras, enfim, é utilizado para validação de atividades complementares de curso em instituições de todo o Brasil, né? E então, né, na literatura, até onde se sabe, não se existe nenhuma ferramenta, nenhum trabalho, né, na literatura que faça, né, essa extração de informações de forma automática de certificados de PDF, né, em certificados em formato PDF. Nesse contexto, então, né, se propõe a criação de uma ferramenta, né, desenvolvida em Python para extração, né, de entidades nomeadas de certificados de atividades complementares, que se utiliza, né, como base de treinamento, dados de certificados provenientes do eixo de informação e comunicação do IFAR. Então se espera, né, que esse desenvolvimento contribua, né, para a área da computação em geral, mas também que a ferramenta sirva para agilizar, facilitar, minimizar erros de entradas, né, em sistemas informatizados de validação e gerenciamento de atividades complementares de curso. Bom, então, falar um pouquinho sobre o reconhecimento das entidades nomeadas, né, mais a fundo. De acordo com Silva, né, na sua dissertação de mestrado, o reconhecimento, né, o REM, o reconhecimento de entidades nomeadas, ele, né, como falei anteriormente, surgiu em 1996, é uma técnica de processamento de linguagem natural, e ele busca identificar entidades nomeadas de textos em linguagem natural. Esse processo, ele identifica, né, entidades, eu vou explicar aqui, até tem a imagem aqui de uma parte do Diário Oficial da União, ele identifica entidades, e essas entidades podem ser pessoa, organização, local, data, né, podem ser pré-definidas, ou também podem ser utilizada, né, uma ferramenta que defina, né, você define qual entidade tu quer extrair. Então aqui está um exemplo do Diário Oficial da União com algumas entidades, né, por exemplo aqui a entidade de organização, né, da Procuradoria-Geral da Fazenda, entidades de pessoa, né, com nome de pessoas, entidades de data, entidades de locais, né, como Brasília, aqui temos também, entre diversas outras entidades que poderiam ser extraídas, né. Em resumo, né, ele faz, né, ele é uma técnica utiliza a inteligência artificial, né, para extrair essas entidades, e uma ferramenta, uma biblioteca que é muito utilizada para reconhecimento de entidades nomeadas é justamente a que é utilizada no trabalho, que é o Space, né? É uma biblioteca de código aberto que tem foco em ambientes de produção, ela é desenvolvida em Python, e ela tem também pré-treinamentos em português, ela tem tokenização, né, suporte a tokenização, componentes de REM com fácil personalização, né, pode criar esses componentes facilmente, segmentação de frases, classificação de textos, entre diversas outras opções aí da ferramenta. Então, falar um pouquinho dos certificados de atividades complementares, né, que conforme Socher e Dornelles, eles dizem que o certificado de atividades complementares é um requisito, né, as atividades complementares em si, é um requisito obrigatório em diversas instituições do país para a formação, né, dos seus estudantes. Inclusive, no Instituto Federal Farroupilha, o campus Frederico Westphalen, essas atividades elas são realizadas, né, as atividades podem ser realizadas, né, de diversas categorias, como eventos, estágio, cursos de curta duração, e assim por diante, né, diversas atividades. Geralmente, né, as instituições definem uma carga horária mínima dessas atividades complementares para serem cumpridas, né, para a formação do aluno, né, para poder liberar a formação do aluno, e então o aluno envia, né, esses certificados, né, comprovando essas atividades, e aí o coordenador do curso vai e valida, né, de acordo com o que foi definido, né, para cada atividade, né, de horas. Então, no caso ali
no Instituto Federal Farroupilha, né, se é extraído o nome do estudante, o título da atividade, o período de realização e a carga horária. Então, como está aqui na imagem, né, está grafado aqui em amarelo, né, por exemplo, o nome, né, a entidade nome, né, com João da Silva Lemos, a entidade título, que seria o título da atividade, né, do 11º Encontro Anual de Tecnologia da Informação, o EAT, o período dessa atividade, né, do dia 25 de janeiro de 2021 a 28 de janeiro de 2021, perfazendo, né, então a carga horária seria de 16 horas, seriam essas 4 entidades, né, que o coordenador gostaria de extrair para validação dessas horas. Como eu falei anteriormente, né, na literatura não há nenhum trabalho que faça essa extração de certificados de forma automática, mas de outras fontes há, né, como do Diário Oficial da União, de documentos fiscais, documentos jurídicos e assim por diante. Então, vou falar um pouquinho da metodologia que foi utilizada para o trabalho. Então, foi realizada uma delimitação de escopo desses certificados, né? Certificados de interesse. Então, todos os certificados deveriam ser no formato arquivo PDF. As informações só iam ser utilizadas, né? As informações de interesse deveriam estar somente na primeira página. Então, a gente só levou em consideração a primeira página do certificado. Essas informações, né, devem estar disponíveis em um objeto de texto no certificado. Então, por exemplo, certificados que têm imagem, ou, né, informações em imagens e essas outras coisas não, né, foram descartados, né, não foram utilizados. Então, foi uma delimitação que o objeto teria que ter objetos de texto no arquivo PDF. E então a delimitação das entidades de interesse que seriam extraídas do trabalho seria realmente da categoria nome, título, carga e período. Então essas foram as delimitações do escopo. E aí então a gente partiu para o procedimento, né, de converter o certificado, né, do formato PDF no texto que seria utilizado pelo modelo. Então se utilizou um utilitário de linha de comando, o PDF to Text, que utiliza a biblioteca de renderização, o Poplar, né, PDF Poplar. E aí, então, né, foi extraído todo o texto desses certificados e aí foi realizado alguns tratamentos, né, colocado todo o texto em uma única linha, né, retirando a quebra de linhas, os espaços duplicados, substituindo as aspas duplas por aspas simples, né, conforme tem aqui na imagem, então, na figura 3, tem aqui todo o texto extraído, né, desse certificado aqui que foi mostrado anteriormente, né? Então todo esse texto aqui foi extraído, né, sendo esse texto aqui exemplificado na figura 3, e na figura 4, né, temos o exemplo da estrutura que é utilizada pelo Space, né, após o tratamento ali daqueles dados, a gente monta ali a estrutura que é utilizada pelo Space para o treinamento. Né? Então, seguindo aqui o procedimento de treinamento, né, com o Space, a gente pega, né, aquele texto e precisa passar na estrutura que é utilizada pelo Space, passando as entidades, né, que são encontradas no texto, aqui conforme tá no exemplo aqui embaixo, na figura 4, a gente passa a entidade, né, esperada e a posição no texto referente àquela entidade. Então, por exemplo, na posição 50 até 69 do texto ali informado, se refere à entidade nome, da 84, né, da posição 84 até a 136, se refere à entidade título e assim por diante, né, passando quais são as entidades esperadas daquele texto. O processo de treinamento, ele consegue ser bem personalizável, né, mas necessita dessa entrada de dados, e aí também, né, pode ser definido a quantidade de épocas para o treinamento, e a cada treinamento também ele pode ser embaralhado para evitar padrões de aprendizado.
Então, é utilizado também no trabalho, né, esse embaralhamento dos dados para evitar padrões de aprendizado. Também se pode definir uma taxa de controle de dropout para evitar overfitting, né? E então, né, após toda essa definição e o treinamento, é gerado um arquivo, né, com esse modelo salvo, né, com esse, né, salvo um arquivo, né, é gerado um arquivo ali com esse modelo, é salvo, e então pode-se realizar alguns testes, né, com esse modelo que foi treinado. Então, vamos falar aqui um pouco dos experimentos computacionais e os resultados. Então, né, para os experimentos foi utilizado, como falei anteriormente, um corpus de dados que é utilizado, que foi retirado, um corpus de dados de certificados que foi retirado do CIVAC, que é o Sistema Integrado de Validação de Atividades Complementares, que é um sistema web desenvolvido em Django, né, por Socher e o Dornelles. E ele é utilizado nos cursos de bacharelado em ciência da computação e do técnico de informática do IFAR. Essa base total possui em torno de 530 certificados, mas após realizar as delimitações, né, que foi citada anteriormente, foram utilizados 430 certificados. Esse conjunto foi dividido em duas partes, de forma aleatória, sendo 80% do conjunto utilizado para o treinamento e 20% do conjunto utilizado para teste, né, para validação desse treinamento, né, para avaliação. Então, o primeiro experimento, esse constituiu o treinamento do modelo de reconhecimento de entidades nomeadas. Se utilizou 200 épocas para o treinamento e uma taxa de dropout de 0,5 e levou em torno de 67 minutos, né, para o treinamento desse modelo com esse conjunto de dados. E aí, então, após esse treinamento, foi realizado o experimento, né, a avaliação, né, foi experimentado, né, foi realizada a avaliação do modelo utilizando, né, esses 20% dos dados que foram separados para o treinamento. E aí, então, foram utilizadas 3 métricas para avaliação, que é até uma função que o Space mesmo né, traz para ser utilizada para avaliação. Então, é utilizado a métrica precisão, recal e F-score, né, para as 4 entidades, e então, por fim, fazendo ali uma média do resultado das 4 entidades. Então, como temos aqui na tabela, a tabela 1 tem os resultados, né, desse modelo, com esse corpus particular, foi utilizado. Para as entidades nome, né, tivemos 100% de acerto, né, a precisão de 1, recal de 1, F-score de 1. Título, que é uma entidade, né, um pouco mais subjetiva, né, mais difícil dela identificar, teve os valores de 0,93 para precisão, recal de 0,87 e para o F-score de 0,90. Para carga, ele acertou todas, mas o recal e o F-score foi um pouquinho mais abaixo, com 0,97 e 0,98 respectivamente, né, que inclui falsos negativos no recal, por exemplo, e então esse valor baixou um pouquinho. E para o período, né, teve a precisão de 0,95, o recal de 0,93 e o F-score de 0,94, e a média, né, dessas 4 entidades, né, que seria do modelo completo, foi de 0,97 a precisão, 0,94 o recal e o F-score de 0,95. Lembrando, né, que todas as métricas elas variam entre 0 e 1, né, e seria, então, seguindo ali as considerações finais, né, como foi proposto a criação de uma ferramenta de reconhecimento de entidades nomeadas, de atividades complementares de curso, né, de retirando nessas entidades de certificados de atividades complementares, buscando essas 4 entidades como nome, título, carga horária e período, né, tivemos aqueles resultados. A implementação foi realizada em Python, utilizando a biblioteca Space. O corpus desses certificados, né, foram
do eixo de informação e comunicação do Instituto Federal Farroupilha, e os resultados indicam um bom desempenho do modelo, né? Ele identificou bem as entidades que foram propostas, e isso se conclui que o modelo, né, proposto é bem promissor. E temos também, né, por fim, ali levantando o ponto que né, há uma possível integração da ferramenta para outros sistemas já existentes ou pré-existentes, né, uma possível integração em sistemas, né, de gestão, de validação de atividades complementares. Então, por fim, né, mostramos alguns trabalhos futuros, né, que trouxemos 3 sugestões, né, que é utilizar a validação cruzada para ter uma avaliação melhor desse conjunto, né, do desempenho do modelo em si. Utilizar, né, pegar outros certificados, né, testar com outros certificados para a extração de novas entidades, né, treinar o modelo com novas entidades para ver como que ele se comporta. E também, né, utilizar outros dados de outras instituições públicas, né, ou outras, talvez o FSM, enfim, outras instituições, avaliar, né, com esses conjuntos de testes para avaliar realmente o resultado, né, como ele se comporta. Então, por fim, aqui eu trago as referências que foram utilizadas para a realização do trabalho. E aí seria isso. Obrigado pela atenção e fico aberto aí para alguma dúvida. Muito bem. Agradeço aí ao Bernardo pela apresentação do trabalho. Tem algumas pequenas perguntas como forma até de entender melhor o teu trabalho e tirar algumas dúvidas. Com relação em si, Bernardo, as tecnologias utilizadas, né, tu descreve aí que utilizou o Space, que é uma biblioteca do Python para identificação das entidades aí relacionadas, e a gente sabe que existem outras ferramentas também, né, relacionadas a esse trabalho, né, de reconhecimento de entidades nomeadas como Flare, entre outras que existem aí. A minha pergunta é, por que a escolha do Space junto ao Python e como que a ferramenta se mostrou nesses testes iniciais que tu fez até então? Fizemos algum estudo, né, com base também em outros trabalhos, né, em outras pesquisas na literatura em si, e a princípio fiz alguns testes, e a Space se mostrou muito fácil de utilizar, ela já tem, né, esse suporte para modelos pré-treinados em português, o que ajuda muito, muitas outras ferramentas, né, geralmente o pré-treinamento é somente em inglês, então isso dificulta o nosso trabalho justamente pelos dados serem em português. Então, foi feito, né, todo um estudo ali na literatura e uma pesquisa, né, dessas ferramentas, e a Space foi a que se mostrou melhor para a utilização desse trabalho. Qual seria a outra pergunta? Não, seria mais relacionado ao porquê da escolha dessa ferramenta, né, em detrimento de outras. Mas já aproveitando também o gancho, uma outra dúvida que eu tenho é o seguinte: para esse trabalho, tu utilizaste de Python, do Space para reconhecimento de entidades nomeadas numa questão bem específica, que é essa identificação dessas entidades em certificados de atividades complementares de curso, porque isso facilita provavelmente a vida do coordenador, das pessoas que têm que identificar isso. Como que tu visualiza outras áreas que poderiam se utilizar do recurso dessa ferramenta? Quais outras áreas, quais outros temas poderiam se utilizar de uma ferramenta similar para fazer esse reconhecimento, o que agilizaria aí um monte as tarefas rotineiras do dia a dia? Qual é a tua visão sobre isso? Diversas, né? Diversas aplicações. Às vezes o preenchimento de um formulário, né, que precisa de informações que tem em algum lugar, né, de forma automatizada, então passaria, né, essa fonte, ela treinaria e poderia preencher de forma automática, né, trazer esses dados de forma automática, e nesse contexto já poderia ser encaixado em diversas áreas, né,
enfim, formulários, às vezes na saúde, alguma coisa que é feita de forma manual, né, repetitiva, às vezes passa aquele conjunto ali, o modelo treina e ele, né, consegue extrair tudo e já preencher de forma automática para um possível envio. Como eu já falei, né, tem muitos outros trabalhos na literatura, né, extraindo informações do Diário Oficial da União, né, nomes, locais e assim por diante, documentos fiscais, às vezes o documento fiscal que tem uma estrutura ali padrão, né, essa é até uma dificuldade dos certificados, né, que são vários layouts, né, textos, formas, né, desestruturadas de certa forma, né, os certificados variam muito. Por exemplo, um documento fiscal, que é algo mais estruturado também, talvez ficaria mais fácil para o modelo. Às vezes, eu preciso extrair informação X desse documento, né? E os documentos todos iguais, então eu treinaria um modelo com essa fonte de dados e eu conseguiria, para a entrada, né, me retornar esses dados, para a entrada desses dados em algum sistema, né, informatizado que eu necessite. Né, a aplicação pode ser em diversas áreas, né? Vai de você identificar, né? Eu, né, tenho essa necessidade de uma extração aqui, né, que eu faço hoje de forma manual, né, que leva muito tempo, propício de erros, né? E então eu treino o modelo ali, né? E o modelo consegue trazer esses dados para mim, né, facilitando o processo, né, sendo de forma, né, sendo mais rápido, né, e, e não, né, tira a necessidade de eu realizar essa extração de forma manual. Perfeito. Minha parte era isso, então. Em nome da organização do evento, agradeço a presença, a apresentação, né, e a presença aí do Bernardo e aos espectadores que estão nos assistindo. Aqueles que tiverem dúvidas ou sugestões em relação a esse trabalho, poderão encaminhá-las para os autores através dos seus respectivos contatos, e-mails disponíveis no site oficial do evento. Um abraço a todos aí, pessoal, e até uma próxima. Perfeito. Obrigado, pessoal.